Idelma Barbosa, com vocês novamente, hoje para falar um pouquinho sobre a oração. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, dá o seu like e juntos vamos fazer esse momento, já esse aprendizado para todos nós, já em forma de oração. Nós vamos pegar por base a palavra que está em Lucas 19, de 11 a 28, mas nós não vamos ler essa palavra em todo o seu conteúdo por ser longa, mas nós vamos apenas ler o versículo 13 dessa palavra. Mas antes eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que a oração é um diálogo que nós temos com Deus. O versículo 13 diz para nós assim, Lucas 19, versículo 13. Jesus sempre falou em parábolas para que as pessoas entendessem com melhor condição tudo aquilo que ele estava ensinando. Ele chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes, negociai até eu voltar. Então ele usa essa figura, que um empregador chama 10 dos seus empregados e coloca na mão deles 10 minas, que naquela época representava 5 quilos de ouro ou 5 quilos de prata. E disse para eles, agora vocês vão negociar até eu voltar, porque aquele homem ia viajar. Então ele colocou nas mãos daqueles servos uma grande quantidade, um alto valor, e que ele queria ver o resultado quando ele voltasse. Isso diz respeito à nossa vida, meus irmãos, que Deus coloca nas nossas mãos capacidades e qualidades, dons, para que a gente possa trabalhar com isso no decorrer da nossa vida. E quando ele voltar, ou quando após a nossa morte nós estivermos diante de Deus, ele quer ver o que é que nós fizemos com tudo isso. Toda a inteligência que ele nos deu, toda a capacidade, todos os dons naturais, os dons sobrenaturais, tudo aquilo que ele nos concedeu como um legado do coração amoroso de Deus, para que a gente pudesse viver essa vida de uma maneira mais saudável, mais tranquila, mais confortável, vamos dizer assim, no meio dos grandes desafios que todos nós atravessamos. Se nós entregarmos para ele o dobro, o triplo daquilo que ele nos deu, o coração de Deus vai se alegrar. Mas se nós não cuidarmos do que ele nos deu, se a gente dissipar todas as bênçãos e graças e qualidades e condições que ele nos deu, nós vamos entristecer o coração de Deus. E ele vai dizer para nós, o que é que você fez com o que eu te dei? Então aqui compete a nós uma grande e profunda reflexão. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com a capacidade que Deus me deu? Com o trabalho que eu tenho? Estou fazendo o melhor no meu trabalho? Estou dando o melhor de mim? O que é que eu estou fazendo como mãe, como pai, como filho, como profissional, como empregado, como empregador? Então, isso são coisas que precisam ser levadas diante de Deus em oração e deixar que o Espírito Santo venha revelar como é que nós estamos trabalhando tudo isso que Deus colocou nas nossas mãos. Se alguma coisa não estiver saindo a contento, vamos buscar em Deus. Senhor, o que eu tenho que fazer, me mostra. Isso é oração, isso é diálogo, isso é uma conversa com Deus. Então, eu posso trabalhar também na palavra. Eu tenho essa liberdade de negociar com o Senhor aquilo que eu preciso. Por exemplo, você está precisando de paz? Então a paz já está dentro de você, dentro de todos nós, porque nós a recebemos quando nós fomos batizados. Essa semente está dentro de nós. Então, nós precisamos de pegar essa paz que está dentro de nós e começar a negociar, a trabalhar nessa paz. Então eu vou me inteirar através
de leituras, através da oração. O que é essa paz que Deus fala? Pode ser a esperança, pode ser a fé. Então, assim como aqueles servos pegaram aqueles 5 quilos de ouro ou prata e foram negociar, foram trabalhar, foram investir naquele tesouro, nós precisamos investir nos tesouros que Deus nos deu. Cada virtude, a virtude teologal da fé, da esperança, da caridade, nós precisamos conhecer o que é isso. Cada fruto do Espírito Santo, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, amor, paciência. Então são virtudes, são qualidades do coração de Deus à nossa disposição, que já estão dentro de nós. O sêmen da palavra está dentro de nós. Mas eu preciso de desenvolver tudo isso, saber tratar tudo isso, as nossas necessidades com Deus. Hoje nós temos acesso, são tantos livros bons para nos ajudar, através da internet, sites confiáveis, através da palavra de Deus, através do Novo Catecismo, através de retiros, de pregações que hoje nós temos no conforto das nossas casas, assistindo através de emissoras católicas. Nós somos enriquecidos com esse legado que Deus um dia nos confiou e que Ele espera que a gente faça bom uso e tenha um bom retorno. Que tudo de bom que o Senhor nos concedeu, de qualidades, de virtudes, de dons, carismas, Ele quer que isso seja redobrado na nossa vida, porque Deus quer o nosso bem, tanto a nível espiritual como a nível também material, na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar, na vida conjugal, em todos os sentidos. Nós precisamos saber trabalhar tudo isso que Deus nos deu, buscando em Deus, no Espírito Santo, a melhor forma. Buscando em Deus, Senhor, me dê boas ideias, boas propostas, me ensina como agir nessa situação, me ensina como negociar, me ensina como ampliar o meu trabalho, o meu negócio. Senhor, trabalha no meu casamento, trabalha nas minhas atitudes de pai, de mãe. Isso é negociar com Deus. Então nós vamos usar tudo isso através da oração, porque Jesus deixou que a oração é o negócio prioritário do seu povo, porque é pela oração que há transformação. Então várias palavras, várias citações bíblicas nos impele, nos empurra, vamos dizer assim, a oração. Tudo pode ser mudado pela oração. São Paulo diz para nós a sua palavra, orai sem cessar. Ou seja, ocupa sua mente toda hora em estar unida a Deus, agradecendo a Deus, louvando, rezando por alguém. Senhor, abençoa fulano. Senhor, vem em auxílio da minha vida. Então, fazer dos nossos pensamentos saudáveis. Deixar o Espírito Santo tirar a poluição da nossa mente, com tantas coisas erradas que já entraram pela nossa mente, pelas redes sociais, pela televisão, pelas músicas, pelas revistas, pelas más companhias. Isso tudo é um veneno na nossa alma, na nossa mente. Isso tudo impede essa negociação nossa com o Senhor. E o Senhor coloca nas nossas mãos quilos e quilos de ouro e de prata, para que a gente possa ter uma vida melhor, mais prazerosa. Então, o que significa negociar, que ele falou? Negociar até eu voltar. Então, ele está falando para nós, aprendam a fazer comércio com aquilo que eu te dei. Vai tratar de negócio, vai ajustar isso que eu te dei, vai concluir, combinar tudo isso. Então, eu posso rezar, qualquer que seja a natureza da minha oração, da necessidade, por exemplo, a necessidade de saúde, rezando pela cura, ou sua ou de alguém. Então você se coloca diante de Deus. A partir daquele momento que você se coloca diante de Deus, você já começa a negociar com Ele. Você vai pedir para Ele por aquela causa. Você vai buscar nele formas de negociar aquela situação. Então, se nós voltamos para Deus, para Ele intervir numa situação,
numa situação que precisa de ser, numa doença, por exemplo, da ação da medicina aqui da terra, mas também do poder dele, então nesse momento você está pedindo para ele que ele venha custear aquela situação para você, ele venha patrocinar para você aquela situação que você não consegue, que às vezes a medicina não consegue. Aí entra o milagre, aquelas coisas que Deus realiza que a medicina não explica, que ninguém explica. Então, onde a condição, a sabedoria do homem não alcança, Deus entra com o poder dele. Quantas situações nós já vivenciamos na nossa vida, onde verdadeiros milagres aconteceram somente com a intervenção divina. É claro que Deus olhou a nossa fé, Deus olhou o nosso empenho, Deus olhou a nossa batalha, Deus recolheu as nossas orações, as nossas lágrimas, Deus viu a nossa súplica, Deus viu o nosso sofrimento. Tudo isso alcança o coração misericordioso de Deus, mas é Deus que faz isso. Então, para que a gente possa entender um pouco melhor, ou seja, de uma maneira bem simples, o que é oração, nós vamos pegar um exemplo do agricultor, da pessoa que todos os anos tem que preparar a sua terra para o plantio. Então vamos entender essa negociação com o Senhor através do lavorista. Então, o que o lavorista precisa todo ano? Para ele plantar a sua lavoura, ele precisa de ajuda bancária. Então, para isso, ele faz o quê? Uma proposta de financiamento, para que o dinheiro possa vir daquela empresa, para ele financiar tudo o que ele vai precisar. Então, quando nós vamos rezar por uma situação, nós vamos pedir a Deus por algo, passando pelo mesmo processo do agricultor. Então, veja bem, o agricultor ou lavorista, em primeiro lugar, o que ele faz? Ele vai ao banco. Quando nós precisamos de algo de Deus, o que nós fazemos? Nós nos dirigimos a Ele. Segundo lugar, o lavorista apresenta a proposta dele para o gerente. E o que nós fazemos? Nós apresentamos a nossa necessidade a Deus. O que acontece depois? O gerente vai apresentar para a matriz a proposta daquele lavorista, para que a matriz possa estudar, fazer os ajustes necessários, as adaptações, regularizar algum daquela proposta, porque a empresa ela tem as normas dela. Então, da mesma forma, quando entregamos o nosso pedido de oração a Deus, Ele também vai fazer ajustes. Ele também vai adaptar da melhor forma aquele pedido, porque Deus também tem normas. Deus tem preceitos, Deus tem leis. Então Ele vai fazer esses ajustes também. Sobretudo, essa obra começa em primeiro lugar, não na pessoa, na situação pela qual nós estamos intervindo. Começa em quem está pedindo oração em primeiro lugar. Começa naquele que está negociando com Deus. Por quê? Porque Deus precisa trabalhar na gente. Porque às vezes o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa aflição pode atrapalhar a graça de Deus começar a agir. O nosso pecado, o nosso egoísmo de querer que Deus faça como nós queremos, do nosso modo. Então o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa mente. Por isso nós precisamos que Deus ilumine os olhos, os ouvidos do nosso coração, para que a gente ouça o suave murmúrio do Espírito Santo falando no nosso coração, para que Deus mostre para nós com os olhos da fé as coisas que precisam ser trabalhadas e mudadas. Às vezes nós precisamos de fazer uma boa confissão, às vezes precisamos da bênção sacerdotal, para que Deus cure as nossas fragilidades. Às vezes nós estamos tão cansados, Deus quer nos revigorar, corpo, alma e espírito. São os ajustes que Deus vai fazendo, para que a graça de Deus possa acontecer. Deus é generoso. Às vezes nós estamos tão cansados de rezar por uma situação
E Deus é tão generoso que Ele nos conduz também a pedir oração para outras pessoas. Tem pessoas que você pode abrir o coração e partilhar as suas particularidades. Mas às vezes você não precisa nem falar para elas. Você pode usar sites de oração que nós temos hoje. Quantos sites de oração nós temos? Você entra no seu computador e coloca seu pedido de oração. Basta você entrar e você vai ver e você coloca. Muitas coisas você pode falar o que é, outras você põe, Senhor, por mim, pela minha família, por meu filho. Deus sabe tudo. Nós precisamos do suporte da oração dos irmãos, porque muitas das vezes nós não damos conta. Olha que Deus maravilhoso. Então, depois que nós vamos buscar esses meios, então Deus começa a agir na nossa vida, naquela situação, de uma forma muito mais eficaz e muito mais poderosa. Assim como o banco marca para o lavorista um dia determinado para ele voltar lá para saber a proposta do banco, para concluir o financiamento, então ele chega lá e ele vê o quê? O financiamento foi aprovado. Às vezes alguma coisa não foi como ele queria, mas o dinheiro vai sair. Então ele assina aquele documento e como que aquele lavorista sai do banco? Ele sai dali já agradecendo, fazendo planos para aquela plantação e ele já sai pensando, vou comprar o melhor adubo, o melhor insumo, a melhor semente, não vai faltar sol, não vai faltar chuva, né? E ele, na mente dele, ele já vê a lavoura dele plantada, bonita, as espigas douradas brilhando no sol, e ele vê a produção enorme, uma produção maravilhosa. Nossa, o preço sem igual. E ele vende, na mente dele, ele vende aquela produção, ele paga o financiamento e ainda sobra uma boa quantia para ele realizar outras coisas. Meus irmãos, nós temos que ter um coração de lavorista. A nossa oração deve ser uma oração embasada na agricultura do coração de Deus. Nesse mesmo processo, nós depois vamos diante de Deus todo dia concluir com Ele as nossas orações. Todos os dias. O Espírito Santo vai fazendo ajustes. Ele vai nos revelando as novas formas. Ele vai trazendo para nós, sabe, novas direções. Ele vai fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança. Ele vai nos revestindo de força e de vigor, tirando o cansaço físico e mental, espiritual. Ele vai infundindo em nós alegria e esperança. E Ele vai nos dando já essa visão. Você passa a ver aquela situação com os olhos da fé, assim como o lavorista viu também. Nós precisamos de ver já a graça alcançada, porque por isso que a palavra nos diz que nós já podemos louvar e agradecer a Deus antes do resultado da oração. Porque a palavra nos diz que Deus é fiel e que a palavra da boca dele, aquilo que ele profere, não volta sem ter produzido efeito, sem ter executado a vontade dele e cumprido a sua missão. Que Deus então nos dê agora, pela ação e a graça do Espírito Santo, força e coragem de nos tornarmos agricultores em oração pela graça de Deus e vamos ver os milagres acontecendo. Que Deus seja louvado e glorificado. Deus te abençoe a sua família e a sua vida de oração. Amém.